Você já viveu aquele dia em que por fora tudo parece estar no lugar, mas por dentro algo se quebrou em silêncio? É como se a alma que ontem respirava tranquila, hoje estivesse tensa, apertada, sem explicação clara, sem uma razão óbvia para o peso que carrega. Às vezes a paz não vai embora gritando. Ela escorrega devagar em detalhes pequenos, um pensamento insistente, um medo que você não nomeou, uma lembrança que você fingiu esquecer, uma preocupação que foi ficando. De repente, você se dá conta. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas não estou em paz. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você cumpre as tarefas, sorri para as pessoas, responde, tá tudo bem, por educação, mas seu peito anda perturbado. O coração dispara em momentos aleatórios. A mente se enche de cenários que nem aconteceram. O cansaço é mais emocional do que físico. A paz some, às vezes, como o sol que se esconde atrás de nuvens que chegaram sem serem convidadas. Elas vêm em forma de notícias ruins, sim, mas também aparecem através de pequenas frustrações que você vai acumulando, expectativas quebradas, conversas não tidas, orações que você acha que não foram respondidas. Alguma parte de você, calada, começa a perguntar: será que Deus ainda está cuidando de mim mesmo? Há pessoas que carregam uma guerra interna que ninguém vê. Um rapaz, por exemplo, que poderíamos chamar de André, vive com tudo em ordem do lado de fora. Emprego, família, igreja, contas em dia. Mas quando deita a cabeça no travesseiro, sente como se um tropel de pensamentos invadisse sua mente, como se o futuro inteiro dependesse dele, como se qualquer erro fosse o fim. Tem também aquela mulher que poderíamos chamar de Elisa. Ela ora, crê, serve, aconselha outros e muitas vezes foi canal de paz para muita gente. Mas nos últimos dias, a paz dela sumiu por dentro, silenciosamente. E agora, quando quer descansar em Deus, a mente protesta, o coração suspeita, a ansiedade fala mais alto. Talvez você se reconheça nesses retratos discretos. Não é que você tenha abandonado a fé, é que você não entende por que, se crê em Deus, se conhece promessas, ainda assim sente um aperto sem explicação, uma nuvem carregada pairando sobre os seus dias. Existe uma verdade difícil de admitir. Às vezes, o coração fica cansado de lutar, cansado de ser forte por muito tempo, cansado de tentar manter tudo em pé, cansado de aparentar uma confiança que por dentro parece rachada. E esse cansaço não necessariamente aparece no rosto, mas aparece na falta de paz. A Bíblia fala de uma paz que não depende de circunstâncias, que é maior do que qualquer entendimento humano, uma paz que guarda o coração e a mente em Cristo. Mas se existe essa paz, por que tantas vezes parece que ela sumiu? Será que ela foi embora? Ou será que algo se colocou entre você e a capacidade de percebê-la? Pense na mente como um quarto cheio de vozes. Há a voz das notícias, dos problemas, das preocupações financeiras, da saúde, dos relacionamentos. Há também a voz da culpa, da comparação, do medo do futuro. Quando essas vozes levantam o volume, a paz não deixa de existir, mas fica difícil ouvi-la. Jesus um dia estava num barco com os discípulos, atravessando um mar que, de repente, se tornou tempestade. O vento soprava forte, as ondas entravam no barco. O cenário era de pânico, e, nesse caos externo, Jesus dormia. A paz, naquele momento, estava tão presente que descansava no meio daquilo que apavorava todos os outros. Os discípulos, desesperados, acordaram Jesus com uma pergunta que ainda ecoa hoje. O Senhor não se importa que a gente morra? Talvez de outro jeito, você esteja perguntando a mesma coisa. Senhor, o Senhor não está vendo meu coração acelerado? O Senhor não está vendo minha mente confusa? O Senhor não está vendo que a minha paz foi embora? Jesus se levantou, falou com o vento e com o mar, e de repente tudo se acalmou. A tempestade obedeceu à voz dele. Mas depois de acalmar o lado de fora, Jesus também confrontou o lado de dentro dos discípulos. A falta de fé, o medo que dominava o coração deles. A paz que Deus promete não é ausência de problemas, é presença dele em meio aos problemas. A tempestade pode continuar lá fora por um tempo, mas algo dentro de você começa a respirar diferente. A questão é que muitas vezes tentamos controlar o vento e não entregar o barco. Quando a paz some sem explicação, uma das primeiras reações
é tentar forçar uma resposta. Você começa a revirar tudo. Será que pequei em alguma coisa específica? Será que Deus está bravo comigo? Será que estou sendo castigado? Essas perguntas, muitas vezes, não vêm de arrependimento sincero, mas de medo. É importante lembrar, o coração humano é limitado para perceber tudo o que Deus está fazendo. Há dias em que a paz parece ausente, mas na verdade está sendo testada, aprofundada, amadurecida. Deus não some, mesmo quando o seu sentir desaparece por um tempo. O apóstolo Paulo ensinou que existe um caminho quando a ansiedade aperta. Levar tudo diante de Deus em oração com súplicas e com gratidão. Não é uma fórmula mágica, é um movimento de coração. É quando você pega aquilo que está te tirando a paz e, ao invés de só pensar, você decide entregar, falar, derramar. A paz de Deus que guarda o coração é descrita como se fosse um guarda numa cidade, protegendo as entradas e as saídas. Isso significa que quando essa paz está operando, os pensamentos ainda podem bater à porta, as preocupações ainda podem aparecer, mas elas não dominam tudo. Talvez hoje o que você sente seja justamente a falta desse guarda ativo dentro de você. Então, o que fazer quando a paz some sem explicação? Talvez o primeiro passo não seja entender, mas admitir. Dizer a Deus com sinceridade: eu não estou em paz. Eu sinto um aperto que não sei explicar. Eu não sei por que estou assim, mas estou. Há um alívio profundo em parar de fingir que está tudo certo no mundo interior. Depois disso, vem algo que parece simples, mas é profundamente espiritual. Respirar devagar na presença de Deus. Encontrar um lugar ainda que pequeno, um canto do quarto, uma cadeira na sala, um banco na igreja vazia, e se permitir estar ali, sem pressa de resolver tudo, sem obrigação de dizer palavras bonitas. Às vezes, a oração que reabre caminho para a paz é uma frase curta, repetida com o coração aberto: Senhor, fica comigo. Ou, Jesus, acalma o que eu não consigo. É possível também que parte da sua falta de paz esteja ligada a um corpo cansado, a um sono quebrado, a uma sobrecarga emocional que você ignorou por muito tempo. Deus nos criou inteiros, espírito, alma, corpo. E muitas vezes a alma grita porque o corpo está no limite e a mente está saturada. Permitir-se descansar não é falta de fé, é obediência ao cuidado de Deus. Organizar melhor a rotina, dizer não a alguns compromissos, desligar-se de conteúdos que só alimentam a ansiedade, pode ser um ato profundamente espiritual. Cuidar do que você vê, do que você ouve, do ritmo em que vive, abre espaço para que a paz volte a ser percebida. Outro passo suave, mas poderoso, é escolher com intenção o que ocupará sua mente. Depois de falar sobre ansiedade e paz, Paulo orienta a pensar no que é verdadeiro, puro, justo, amável, de boa fama. Não se trata de negar o que dói, mas de não entregar todo o espaço da sua mente para aquilo que destrói. Você pode, por exemplo, pegar um versículo simples sobre paz, copiá-lo num papel e carregar com você. Ler de manhã, à tarde, à noite. Não como um amuleto, mas como quem volta a beber água da mesma fonte, até que a verdade ali contida comece a reordenar o caos interior. E sim, há momentos em que buscar a ajuda de alguém é essencial. Compartilhar com uma pessoa madura na fé, um conselheiro, um amigo confiável, ou mesmo um profissional, faz parte do cuidado de Deus sobre a sua história. A paz de Deus pode tocar você também através da escuta e da presença de outras pessoas. Não encare a perda de paz como condenação, mas como sinal, uma luz que se acende no painel da alma indicando: você está carregando mais do que foi chamado para levar sozinho. Nessas horas, lembrar que existe um Deus que convida a lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de você, faz toda a diferença. Talvez você esteja questionando: mas eu já orei e nada mudou. Às vezes, o que muda primeiro não é o que está fora, mas a forma como você se aproxima de Deus. Em vez de falar apenas para resolver o problema, comece a falar para se relacionar. Conte a Ele não só sua lista de pedidos, mas suas confusões, seus medos, seus pensamentos mais escondidos. Também existe um mistério. Deus, em alguns momentos, nos ensina a permanecer,
mesmo sem sentir o que gostaríamos de sentir. A fé amadurece quando continua, ainda que sem grandes emoções. Nesses períodos, a paz de Deus nem sempre se manifesta como uma sensação intensa, mas como uma convicção silenciosa. Ele está aqui. Eu não estou largado ao acaso. Se hoje a sua paz parece ter sumido sem explicação, tente olhar para isso com outro ângulo. Talvez esse seja um convite, não para se culpar, mas para se aproximar, não para provar algo para Deus, mas para permitir que Ele mostre algo de si a você. Em meio ao barulho dos seus pensamentos, existe uma voz que ainda sussurra: não se turbe o teu coração, eu te dou a minha paz. Essa paz não é frágil como a paz do mundo, que depende das notícias, do saldo bancário, dos resultados médicos, das respostas dos outros. É uma paz que nasce do fato de que, seja qual for a tempestade, o Senhor do vento e do mar continua no barco. Hoje talvez você não consiga controlar nada do que está lá fora, mas pode agora mesmo fechar os olhos por alguns instantes e dizer: Jesus, eu te dou acesso ao que está aqui dentro. Acalma o mar que eu não consigo. Mesmo que as ondas não parem de imediato, algo começa a se reorganizar dentro de você quando essa entrega é verdadeira. Que aos poucos você volte a perceber sinais de paz. Um suspiro mais leve, um pensamento que não te afoga, uma certeza quieta de que não está só. Que você consiga ver que o fato de a paz parecer ter sumido não significa que Deus tenha te deixado. Há caminhos de volta, há mãos estendidas, há descanso preparado para o seu cansaço. Se essa mensagem encontrou você num desses dias de guerra silenciosa, receba isso como um abraço de Deus na sua história. Você não é um caso perdido, não é um coração abandonado, não é uma mente condenada a viver em tormento para sempre. Há uma paz que excede o entendimento, e mesmo que hoje você só consiga pedir por ela em sussurros, o céu inteiro escuta. Se esse vídeo tocou seu coração, escreva nos comentários o seu nome e a cidade ou o estado de onde você está assistindo, para que possamos orar por você, pela sua família ou por algum parente próximo que você sabe que está passando por dificuldade. Aproveite também para deixar o seu like e se inscrever no canal, para que mais pessoas sejam alcançadas, cuidadas e envolvidas por essa paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus.